Porcos são os genes que determinam a estrutura e o formato dos órgãos e tecidos. E são 95% similares aos dos seres humanos. Ok. Portanto, na época que dessecar humanos era considerado um tabu. Que bodega de obra que eu tô lendo, cara. Olha as obras que eu trago pra esse canal, mano. E os porcos meio que serviam de cobaia em vez de humanos. Maru, rapaz. Tu entende o que isso quer dizer? Não importa o quão talentoso uma pessoa possa ser, no fim, 95% da vida dela é a vida de um porco. Nossa, açougueiro Maru. Eu sou alguém com experiência de 4 a 5 anos com facas. Por acaso está tentando comer pelas beiradas e tomar meu lugar? É isso mesmo? Seu merdinha! E ele tenta largar essa machadinha no nosso protagonista. Mas é claro que ele acerta o leitão que tá do lado dele. E ele fala pro Maru olhar para ele. Ele diz que ele tá muito longe ainda de ultrapassar as conquistas dele. Maru fala lá que nessa altura a bancada de trabalhar, né, vai acabar quebrando. De novo, tá? Ele já quebrou mais de uma vez. E ele pede por favor pro chefe dele parar com isso e vestir alguma roupa. Mas ele diz lá, mas tu não tá vendo que é a minha habilidade? Você não acha uma vergonha não vender isso? Alimentação peculiar, e o nome dele é Ong Júnior. Eu chamo ele só de Júlio mesmo, o segundo nome dele. E o Pota só concordando lá que sim, ele é o melhor e tal, e tá lá cortando a carninha dele. Na verdade, o nome dele não é Maru, é Amaru, mas esse aí o chefe dele meio que deu um apelido pra ele. E o Maru é meio que o funcionário dele. E o Maru tá só lá cortando a carnezinha de porco dele. E o seu chefe lá bastante orgulhoso por ele, né? Pois ele não tá fazendo isso aí nem um ano ainda e já é muito bom mexendo com a faca. E o Maru zangado, né? Diz se ele não vai ajudar, não é pra ficar incomodando ele. E ele diz lá pra Kyang que o Maru está ficando pra trás. E vai levar ele para algumas entregas hoje. E a Kyang é essa garota aí que tá rangando. Ô garota, tu não tá me escutando não, hein? E a Kyang é meio que a contadora. Eu diz lá pra ela ficar de olho no escritório que ele vai para a sauna. Ela concorda e diz pra ele trazer algumas guloseimas para ela. Pô, menina comilou, né? Ele chega lá perto do Maru, né? E diz que ele se importa muito com ele. Como é que é, amigo? Tu se importa? Como é que é? Eu trabalho aqui feito um escravo, cara. Feito um escravo. E sem tirar sequer um dia de folga, mano. E a bodega do meu salário é um lixo. E ainda tu faz virar a noite, mano. Tu tá querendo o que, mano? E ainda tu me mantém depois do horário de trabalho. E ainda tu me alega que eu sou só um ajudante, sendo que é eu que faço todos os cortes nas carnes. Maru, é porque eu te amo demais, cara. É por isso. Sai fora, mano. Tá maluco? Isso aí não é ideia não, mano. Isso aí não é ideia não. Eu sou bazuca na minha nuca, eu disse vai. Ele pergunta lá pro Maru se ele não se lembra, né, do seu primeiro dia de trabalho que ele pediu pra ele mandar um leitãozinho de arrasta. Ele lá ficou se perguntando se ele vai ser contratado, se ele vai dar aquele porco de arrasta. E meio que qualquer um que ele pedisse algo do tipo, hesitaria na hora. Mas para a surpresa dele, meus amigos, o Prota nem piscou o olho pra matar o bicho, velho. E naquele momento ele soube que o Maru nasceu pra ser um açougueiro. Mas ele tá brabo, açougueiro ou sei lá o que seja. Ele só não trouxe ele até ali durante o seu expediente. Tu quer que eu espegue a bodega das tuas costas? Tu tá maluco? E meio que o chefe dele ouviu dizer, né, que ele metia a lapada seca nas crianças no recreio. Ele disse pra ele usar a sua força pra esfregar a sujeira nas costas dele. Tá, mas tu vai me pagar hora extra, né? É, meu consagrado. Não vou não, ó. Ah, então tu quer que eu faça essa bodega de graça, é? Ele vê que é mesmo que ele precisa de dinheiro. E ele disse que é claro que precisa de dinheiro. E ele vai dar um trabalho bem lucrativo pra ele dessa vez. E ele percebe que tem um machado tomando banho junto com eles, mas ele não quer que ele mexa com o machado. Embora não seja o suficiente para ele voltar ao que era antes, mas pelo menos ele vai poder sair daquele quarto minúsculo que ele tá morando agora. Ele disse que faz, mas se pergunta qual é o trabalho. Ele disse que estudou no exterior do Japão. E ele concorda e se pergunta do porquê que ele quer saber disso. Ele disse que isso é ótimo e disse pra ele ir agora mesmo. Ele já tá no voo pra ir pro Japão, meus amigos. O cara só ficou paradão lá sem entender
porcaria nenhuma. お前はもう死んでいる。何？ E na fazenda pecuária urbana, ele foi enviado para aí porque a companhia de pecuária japonesa, a qual eles estão negociando a pedido de carne, estão precisando de mais homens com urgência. E ele tá meio pistola porque 6 meses ele não tirou nenhum dia de folga sequer. E se ele trabalhasse desse tanto aí que ele trabalha na Coreia, ele já teria ganhado bastante. E fazer isso aí em um país estrangeiro é meio que inútil. E ainda tem mais, e esse lugar aí, eles disseram que estão com falta de homens, mas mesmo assim, é só ele que tá trabalhando lá. E aquele carinha que tá sentado ali, né? Ele é meio que parece um Yakuza e só fica lá fumando e vigiando ele durante os últimos 6 meses. E ele fala lá com ele em coreano, né? Que ele não deve tragar ali e tal. E o cara só concorda, mano. Ele não entende coreano. Ainda tem mais, né? Tem muitas coisas suspeitas ali. Eles pediram para ele limpar as costelas com cuidado, exceto todas as outras partes. São meio que descastáveis. E as costelas são mais pesadas do que o normal. Aí já tem cor estranha. É como se tivesse alguma cor dentro. Ele também reparou que tem um corte fino, que dá meio que para reparar de se olhar bem pertinho. Isso com certeza significa que foi cortado uma vez e depois foi colado de volta. E um pó esquisito também tá saindo. Mas o motivo de um açougueiro japonês não poder fazer esse trabalho deve ser por motivo do Yakuza estar vigiando ele. E a razão dele estar cortando sem manter nenhum padrão higiênico, e as costelas que foram cortadas uma vez depois coladas novamente, e o pó branco que está dentro significa que... Mas ele decide focar no seu trabalho e deixar isso pra lá. E ele vai se embora depois disso de qualquer maneira mesmo, né? Então ele não precisa ficar pensando nisso. E ele olhando pra cara do menor, não, e ele se pergunta se ele não deve vazar agora mesmo, né? E ele foi ligar lá pro chefe dele, né? E ele tá reclamando que ele tá querendo ir embora. E ele tenta lá se explicar pra ele, né? Pois ele ficou 6 meses fora do seu horário, trabalhando, feito um condenado. E os caras ainda colocam um Yakuza pra ficar de olho nele. E ele pergunta qual é desse trabalho mesmo. Ele diz lá que esse trabalho aí não é um jogo, não. Ele também trabalhou além do expediente durante todo esse tempo sem reclamar. E por que ele está agindo assim agora? O que é que ele tá falando, né, pô? Esse lugar é mó estranhozão. Ele fica tipo, como assim estranho, menor? Eu tive que mexer uns pauzinhos pra tu conseguir esse trabalho aí, pra ganhar uma graninha e tal. Se pergunta se ele vai deixar isso na mão, né, já que ele tá precisando de grana. E se ele voltar desse jeito, como é que ele vai fazer, né, pra pagar a mensalidade da escola da sua irmã mais nova e a dívida do cartão da sua mãe? Pô, o cara tá lascado mesmo, meu amigo. Ele tá pensando que o dinheiro tá nascendo em árvore, E ele disse pra ele aguentar mais um mês, que ele vai penchinchar. E o Maru, puto da vida, né, disse que só concorda com o que ele falou. E meio que ele tá fazendo isso aí tudo só por dinheiro, velho. Ele tá numa situação de merda por conta de sua família. E se não fosse pela bodega do dinheiro, ele já teria caído fora desse lugar e faz tempo, meu amigo. E ele só vai aguentar por mais um mês, só porque ele tá precisando da grana mesmo, senão... E o cara que fala japonês lá começa a chamar o Maru. Ele se pergunta se o Maru está trabalhando bem. Esse carecão diz que não sabe quão orgulhoso que ele está, né, por ele estar trabalhando duro pra ele. E seria problemático se ele não estivesse ali. Ele disse que ele é muito bom mexendo com a faca, que dá vontade de explorar ele. E o Prota tá se segurando pra não meter a mão nele, velho, porque o cara tá segurando a bochecha dele. E ele vê que também tem uma arma pendurada na cintura dele e ele fica se acalmando pra não pegar aquela arma, cara. E o Maru se pergunta se ele só tava querendo elogiar ele mesmo. Ele diz que não, ele só vai se embora mais cedo porque é aniversário da namorada dele, que esse cara tem namorada. Caraca. Então o mais novo meio que vai assumir o lugar dele. E o mano dele tá chegando lá. E ele disse que aquele dali é o irmão mais novo. Porra, o irmão mais novo, esse daí tá bem acabado, hein? E ainda mais o careca disse que ele tem a mesma idade do Maru. Sei da onde, mas beleza. E ele apresenta o Maru lá pra ele, né? Que ele é um açougueiro da Coreia. E é pra ele levar as costelas que estão limpas para o outro lado ali. Mas mano, como é que você quer dizer com levar até ali? Até ali, né, idiota? Tu é burro? O até ali é pro leste ou pro oeste? Meu filho, só leva pra onde tu quiser ir. Só leva pra onde tu quiser, cara. Não vou ficar discutindo com isso, não. O que tá acontecendo aqui, velho? Como é que começa um terremoto do nada, velho? Do nada. E o carequinha disse pra ele não deixar as costelitas cair no chão de jeito nenhum. E o burrão acabou deixando as costelitas caírem no chão. E meio que se quebraram algumas e começou a sair aquela poeira branca. E o careca lá pra disfarçar, né? Ele se pergunta se não é a primeira vez que o Maru encara um terremoto. E parece que tem um monte de poeira branca de ossos, mas ele diz pra ele não se preocupar que eles vão cuidar disso.
E ele tá lá reclamando com o menor, né? Ele disse pra ele pegar tudo lá porque ele é um imbecil. Mas a propósito, mano, você não disse que o açougueiro veio lá da Coreia? Sim, e daí, cara, e daí? Então, provavelmente ele não vai saber que isso aí é uma droga, né? E também ele não entende japonês, né? Mas que ser burro de nascença, cala a boca, cara, cala a boca. Mas esse cara aí que a gente achava que era um idiota, disse que o nosso Maru entende sim japonês. E o careca já puxa seu 38. E o Maru já manda logo o menor esperar. Calma lá, mano, calma lá. Ele fica se perguntando se sua vida vai acabar mesmo daquele jeito. Ele matou porco todos os dias. Trabalhou feito um condenado tentando ganhar dinheiro para a sua família. Ele vai morrer dessa maneira aí, simples, tão fácil assim. E ele não quer isso. Ele não quer morrer desse jeito. E ele se lembra de algo. Maru, sabe por que eu gosto tanto de você? No primeiro dia de trabalho dele, ele pediu pra ele matar um porco. E normalmente qualquer um hesitaria ao pedido que ele fizesse, né? Mas para a surpresa dele, ele nem mesmo piscou. As pessoas sofrem com todo tipo de pensamento depois de matar o primeiro animal. Mas o Maru perguntou como que ele se cientifica que o porco morreu instantaneamente. O Maru meio que estava contrepando como é que se mata um porco. Ele diz lá, ó, se for um humano ou um porco, tu costa aqui, ó. Pode arrochar aqui, ó. Quando ele disse que ele nasceu pra ser um açougueiro, ele não tava mentindo. E meus amigos, o Prota fez filé de bracinho de menor, meu camarada. Isso mesmo, eu sou um açougueiro. E o carinha lá só organizando de dor, meu amigo. E o Maru já matou muitos porcos na sua vida. E já que porcos são 95 similares aos humanos, e é por isso que ele sabe muito bem. E é por isso que ele sabe muito bem onde é que ele vai costar agora. É, meus amigos, o Prota deu um de psica do nada. E ele faz isso mesmo que ele acabou dizendo que ia fazer. O cara tava puto, mano. Rapaz, esse aqui eu vou censurar na edição, tá? E ele já botou vários porcos de arrasta, mas o que ele está botando de arrasta agora não é porcos. Depois dele ter feito isso, ele se pergunta se foi um porco ou uma pessoa. O cara fica besta, né? Que realmente é uma pessoa e não um porco. Ué, o cara muda de personalidade. E aquele bobão lá vai pra cima do Prota. E tá querendo mandar o Maru de arrasta. Ele empurra o Maru lá por rumo da parede. É a parede, tá? É a parede mesmo, é a parede. Ele começa a esmurrar lá o Maru, né? E diz como é que ele usa matar o chefe dele. Ele fica dizendo lá que o chefe dele era uma pessoa boa. Tá no tanco, cara. Ô Zona, eu posso dar outra obra? Não! E ele ainda ia pedir a sua namorada em casamento hoje. Detalhes, pô, só ficou vivo mais cedo. E ele tá querendo botar o Maru de arrasta mesmo. Ele fica se perguntando lá como é que ele vai sair dessa situação. Ele se lembra que ainda tá com a sua peixeirinha na mão e enfia no meliante. Só que não adianta de porcaria nenhuma e ele ainda continua esmurrando o Maru. Ele se pergunta lá se ele acha que é a primeira vez dele que ele foi furado por alguém. Lá ele se foi estranho. E apunhalar ele com esse palitinho de dente aí não vai adiantar porra nenhuma. E o Maru vê que nem sequer ele sentiu que tipo de monstro é esse cara. E ele começa a tentar estrangular o Maru. Tentar não, né? Ele tá fazendo isso. E ele vai tentar quebrar o Maru no meio. E ele se lembra do Júlio lá. E o Júlio, como sempre, tá mostrando um porco lá pra ele. Ele diz que os porcos têm ossos fortes e uma camada grossa e gordurosa. E por isso que a sua adaguinha pode acabar não furando. E se ele quiser ser o melhor açougueiro, ele precisa aprender a evitar os ossos e cortar através da gordura. E achar o caminho mais eficiente. E bem, não é preciso pensar muito se for o Maru, né? Pois ele vai ser capaz de ver o caminho a se fazer. Tipo, por instinto. Ele começa a rodar lá sua peixeira e, por incrível que pareça, deu certo. Um exemplo de um porco, ok. E ele corta o meliante, mano. Caraca. Ele já falou, né? Não importa o que digam. Ele nasceu para ser um açougueiro. E ele ganhou desse gigantão aí, meus amigos. E o Maru vê que esse menor é mais pesado do que um porco. E o Prota começa a botar vomito pra fora, né, meus amigos? Porque é... E o Maru vê lá que aquilo foi em legítima defesa. Mesmo se ele não tivesse botado esse de arrasta, ele ia de arrasta do mesmo jeito. Então, é... E os policiais vão acreditar nele se ele se entregar? Ou eles vão achar que qualquer coisa que ele disser vai ser só uma desculpinha? E ele vai deixar a polícia de lado por enquanto. O que ele deveria fazer a respeito da Yakuza? Ele só viu uma alternativa, tacar fogo no lugar. Só que, meus amigos, acabou aparecendo mais um. E o cara já puxa a sua metralhadora e começa a meter tiro no Prota. E o Maru, não tendo outra escolha, né, ele começa a correr. Ele tá dizendo lá que ele acha que vai conseguir sobreviver só correndo. Ele vai seguir ele até ele de arrasta. E ele fica chamando o Prota de covarde porque ele tá correndo. Mas o Prota correu tanto só pra chegar num beco sem saída. Ele começa a meter bala lá. Só que ele para de atirar, pois ele não tá vendo o Prota. Ele tá reclamando lá, pois com quanto tempo ele vai ficar se
se escondendo ainda. Ele disse, se ele se ajoelhar e se prostrar com a cabeça no chão, ele vai fazer ele ter uma morte rápida. E o cara vê uma bota lá. Oi, se escondeu tão bem que eu não consigo nem ver. Tu acha que eu não ia te achar, imbecil? Otário. Pera, essa é uma bota? Eu tô aqui, otário. E o Maru simplesmente tacou 1 quilo de carne na cabeça do Yakuza, meus amigos. E o carinha lá, puto da vida. E o Maru não para, ele vai pra cima do Yakuza. E faz mais outra vítima. E diz pra esse Zé Ruela calar a boca. Ele tá chamando ele de imbecil porque ele deveria ter mirado na garganta dele. Porque ele ainda tá com seu brinquedinho na mão, meus amigos. E ele grita dizendo pra ele ir de arrasta logo. Mas meio que o Yakuza não tá conseguindo mexer os seus dedos. Por algum motivo. Plexo branquial. É um grupo de nervos que vai da medula espinhal até os membros superiores. Pô, eu tô achando engraçado que o Maru tá atacando o cara como se ele fosse um porco, cara. É muita maluquice esse Maru. Aí uma pessoa ficaria mais ou menos aqui, ó. E o Júlio diz que é exatamente igual a de um porco. Se furar exatamente ali, seja uma pessoa ou um porco, eles não vão conseguir se mexer. Cata Maru, tá começando a entender aí como uma pessoa e uns humanos podem ser 95% similares? E Maru, haverá um momento em que você ficará em dúvida se está matando ou não. Um porco ou humano? Aí você já sabe, né? Ele colocou o cara de arrasto. E 6 horas depois, o cara já tava voltando pra Coreia. E o Maru subindo as escadas lá, né? Meio que se passou meio ano e ele nunca se acostumou a subir essa bodega dessa escada. E ele realmente tá precisando se mudar dessa vizinhança aí. E ele meio que pegou o primeiro voo disponível e voltou imediatamente. E por sorte dele, nenhum Yakuza seguiu ele. E meio que ele queimou o local lá pra... Eles não sabiam o que foi que aconteceu. Ele apagou até seus rastros, limpou as cenas dos Yakuza que ele botou de arrasta. E com isso, ele acha que já está tudo acabado. Ele fica meio surpreso, pois a luz está acesa naquela hora. E ele se pergunta se estão todos acordados. E ele abre a porta muito feliz, dizendo que chegou, e se pergunta por que a mãe dele está acordada até essas horas. E ele também conseguiu bastante dinheiro e trouxe até uns presentinhos lá do Japão. Mas meio que quando ele olha pra casa dele, né, tá toda revirada, um monte de coisa no chão. Ele fica se perguntando se será que foi um ladrão que entrou ou algo do tipo. Ele começa a gritar por sua mãe e pela sua irmã. E ele vê uma daquelas costeleiras quebradas no chão que ele ficava acostando na pros Yakuza. Ele já fica como, meus amigos, indignado. Ele fica se perguntando que carambas esse bagulho tá fazendo ali. Ora, é muito bom você ter voltado. Não, sem chance. Eles são da Yakuza. Hamamaru, certo? Ele se pergunta, será que a irmã dele e a mãe dele foram levados por esses caras aí? E meio que esse carinha aí tava procurando por ele mesmo. Mas que bom que eles propôs o trabalho para eles. E o Maru fica se perguntando se eles seguiram ele até a Coreia só pra jogar ele no time do Vasco. E o Maru, né, segurando aquele pedaço de osso, já tá preparado pra ir pra cima deles. Mas não, o menor só é de um departamento aí de crimes e organizações e blá blá blá. Ele é um oficial de polícia. Esse é o detetive Yan Tag-Sink. Só. E ele pede por favor para o Maru ir com eles. Fudeu de vez! Ah, tá, tu é um detetive. Eu pensei que tu era... Quer dizer, tu é um detetive. Ele não tá conseguindo acreditar, né, que a polícia que veio e não a Yakuza. Ele é muito sortudo, ó. Ou será que é por conta daquele acontecimento que aconteceu? Eles vão pedir mais detalhes quando eles chegarem. Eles pedem a cooperação dele. E o Maru se pergunta, né, por que os caras invadiram a casa dele. Ele por acaso fez algo ilegal? Prota... Aí tem um carinha lá que responde, não, pô, tu tá exagerando. Eu acho que você não entendeu, calma lá. Ele tenta explicar que não foram eles que fizeram aquilo, mas em si que a mãe dele enlouqueceu. Pera, a minha mãe? Isso mesmo, meu jovem. E meio que a mãe dele era meio que usuária de coisas erradas, sabe? E meio que a mãe dele nunca foi, assim, de fato uma pessoa madura. Mesmo após a sua família ter acabado na miséria, ela continuou gastando aos montes. Mas mesmo assim, ele gostava do sorriso de sua mãe. Porém, ele não consegue acreditar que sua mãe usava coisas erradas, meus amigos. E todo mundo tá lá segurando a mãe do Maru, velho. E eles falam lá que quando a polícia encontrou ela já tava desse estado bem aí. Aí eles também encontraram outra coisinha no local, essa bodega desse osso com um pozinho dentro. E meio que ela foi distribuída na região recentemente.
Então, meu jovem, você sabe me dizer quanto foi que o pessoal me começou a usar essas bodegas aqui? Mas o Maru simplesmente responde que não sabe. Então ele se pergunta se ele não sabe nada mesmo sobre essa paradinha aí. Ele só diz que não sabe, mas ele acha meio estranho, ele fica desconfiado. Ele entende que qualquer coisa, se ele se lembrar de qualquer coisa, é pra ele ligar pra ele. Pelo que vemos aqui, né, o Prota tá malzão, meus amigos. E o outro carinha que é amigo do delegado, é o ajudante do delegado, tá se acabando de chorar. Ô, policial Lim, por favor, calado aí, pô, assim eu não vou conseguir me concentrar. Mas pelo menos a janela aí, pô. Sabe que aqui é proibido tragar, né? Tu sabe, né? Então por que você não traga lá fora então, caramba? Tu tá tirando onda comigo, rapaz. Aqui é meu carro. E ele diz pro Lin, né, investigar o tal Hamamaru. E o Maru vendo aquela situação de sua mãe, né, ele acha que aquilo não faz muito sentido. Ele esteve fora durante 6 horas e queimou tudo que pudesse ter sido usado contra ele. E os Yakuzas não teriam informações necessárias. Não teria como ele chegar antes dele. Aí ele se pergunta quem foi o Zé Ruela que deu isso pra mãe dele. E o chefe dele tava ligando lá pra ele. Ele soube do ocorrido, né, que lá teve um incêndio e tal na fábrica. Ah, teve mesmo, pô, mas eu tenho que trabalhar agora, então desculpa aí, tá? Eu ligo depois. Foi. Tchau. Foi. Falou. E o chefe dele se acabando de rir lá, né? Pois ele acabou de voltar da Coreia e ainda vai trabalhar mais ainda. Ele pode desembuchar alguma coisinha, né? Afinal, eles são amigos. Ou será que é porque a sua mãe usa umas paradinhas erradas, hein? Peraí. O que tu disse? E ele se pergunta se ele não viu as costelas cortadas que ele enviou. Aí tem uns caras massageando o chefe, que é ele aí. Ele se pergunta lá, né, se ele tava achando que isso aí foi obra da Yakuza. E se os policiais também foram na sua casa? Ele pergunta, né, pro chefe dele se ele fez alguma coisa de errado. Mas ele disse que o Maruzito não fez nada de errado. E além do mais, ele é um açougueiro de elite. Então ele vai ter que trabalhar com ele um bom tempo ainda. E é por isso que ele já deixou um lugar para ele no ponto há muito tempo. E o Maru se pergunta do que ele tá falando, que ele não tá entendendo. E ele se pergunta se ele já fez isso também com outras famílias. E pela primeira vez ele chama o Maru de Hamamaru. Ele disse que a irmã dele sente a falta dele. E ele deveria visitá-la a qualquer hora, né? E aliás, né, Maru? Já como sua mãe virou uma viciada, talvez eu faça a mesma coisa com sua irmã também. Que tal? E aliás, né, Maru? Você precisa do dinheiro, não é? Maru, sabia que você jogar alguém de arrasta, você pode ganhar até $1 milhão? E ele tá achando mesmo que eles são uma empresa que tira carne de porco? Não são, não. E com o talento do Maru, né? Eles podem construir até uma empresa, meu amigo. E ele também enviou um bom carro pra ele ir trabalhar hoje. E disse pra ele vir lá, ó, mandar a gente de arrasta com ele. Dá um até mais e desliga o telefone. E o Maru, meus amigos, tá puto, camarada, com o chefe dele. Não tem reclamando lá com o menor, né? Que o quanto tempo ele vai ficar olhando e não vai ajudar ele, não, hein? Calma lá, meu bom. O trabalho braçal tem que ser feito por gados como você. E acabou que um porco caiu e disse pra ele colocar lá dentro do caminhão de volta. Pô, cara, tu é burro, hein? Caramba. E meio que o zíper acabou quebrando por conta da queda. Moleque, para de ser moleque e me ajuda aí, vai. E ainda o cara tá reclamando com calor, mano. Porque tem muita bagagem pra carregar hoje. Esse menorzinho aí é o Bahia. O 4 Olhos diz aí que quando ele terminar é pra ele ir atrás do novo recruta. Esse daí é o Sean Doi, eu vou chamar ele só de 4 Olhos. Ele fica meio zangado, né, porque ele tá pensando que ele é um lacaio dele, é pra ele poder ir atrás do recruta depois de entregar essa carne toda aí. Mas o 4 Olhos disse que ele é o lacaio dele desde o primeiro dia que ele entrou na empresa. O cara tá tirando, cara. Então talvez você esteja com medo do novo recruta, né? Claro, né, o porco tem que ter medo do açougueiro mesmo. E ele fica meio puto, né, e se pergunta quem que ele tá chamando de porco. E os caras começam a brigar do nada. Eu disse que chamei ele desse jeito aí desde o primeiro dia. Agora ele quer que ele faça um carinhozinho na cabeça dele, é? Ele se pergunta que ele chama ele desse jeito aí há tanto tempo. Será que ele deve acabar com a raça dele? Mas o 4 Olhos só acha isso aí engraçado. Ele disse que ele vai acabar se metendo em acidente se ficar perdendo a cabeça desse jeito aí. Ele disse que é pra ele ficar de olho no carro, que depois ele volta. O cara esperou tanto que até dormiu. E um gatinho acabou acordando ele. E ele repara que esse gatinho sentiu o cheiro da carne, mas meio que ele não pode dar essa carne aí pro gato, né, cara? Por favor, não dá não, cara. Ele se pergunta cadê aquele idiota, né? Pois ele tá demorando muito. Mesmo quando ele tá longe, né, ele sempre se mete numa confusão. Ele se pergunta se ele não já tá com um novo recruta, né? Bebendo umas bebidas sem ele. E ele
Ele se pergunta se ele está se divertindo tanto assim, né, que deixou até a porta aberta. Ei, comandante 4 olhos. Rapaz, quando ele entra, tá tudo bagunçado. Ele tá lá achando paia, né, pois ele disse que ia trazer o novato e acabou nocauteando o próprio do novato. Ele se pergunta lá pro recruta, né, onde é que foi o comandante 4 olhos. Mas, amigos, quando ele olha para o carinha que tá no chão, é o comandante 4 olhos e ele foi de arrasta. E ele acha que esse moleque é meio que sem noção. E meio que os veteranos vieram visitar ele e olha só como ele recebe eles, né? E com essa atitude dele, ele vai ter que amassar a carinha dele no chão. E aí, veterano, você também faz parte da alimentação pecuária? E ele pergunta lá, cadê a educação, moleque? Somos teus veteranos. Não te ensinaram a respeitar os mais velhos não, vagabundo? E o Proto simplesmente vai pra cima dele. E ele se pergunta para o recruta, né, se ele não sabe o que significa uma faca forte. E só com uma lapadinha ele quebra a faca do Maru. Ele diz pra ele se comportar, né, já que ele é um novo recruta. E tem algumas pessoas fazendo tipo alguma organização de alguma festa. E o carinha lá tá achando meio que um exagero, mas ele tá cumprindo as ordens, né. Ele aqui diz que não é exagero não, que o diretor disse que ele é o melhor recruta de todos. E ele aqui se pergunta se eles têm algo contra, né, do menor ter ido buscar lá, né. E meio que o chefe que tá em cima dos caras, mano, só agora que eu entendi. Eles não podem saber, né, mas ele já viu o chefe lutar. E tu só me dizer, porque com a faca diz quando está pegando fogo? Ele disse, se ele acertar, ele vai deixar ele vivo. E foi naquela vez que ele derrotou todos os valetões e gangsters de uma escola na área. Ele foi um imperador que conquistou a região. Ele era tão forte até com as mãos nuas, mas o que tornou-o perfeito foi o martelo que ele foi dado para ele pelo diretor. E aquele foi o momento que a pessoa fisicamente mais forte encontrou a arma mais forte. Agora vocês entenderam, né? O chefe quando tá com aquele martelo, meus amigos. É como um touro que não pode ser parado. E o menor tá simplesmente dando um pau de surra no nosso Maru. Ele se pergunta lá, né, que foi aquelas suas habilidades aí que ele matou 4 olhos. E ainda o cara era mais fraco do que ele. E ele já ia meter outra martelada nele lá, dizendo que um cara como ele não conseguiria derrotar o 4 olhos. O Maru simplesmente pega aquela faquinha quebrada e dá um corte no menor, cara. Recruta, como é que se chama? Uma faca que pisca bem. Muralista. Esse cara tem que melhorar essas piadas dele, cara, é sério. Ele se pergunta por que ele não tá rindo, né? Foi sem graça, né, cara? E o Maru vê que esse cara é fisicamente forte. E o veterano dele tá meio que tentando ver, né, a situação dele, né? E ele nem ri da situação. O Maru vê que quanto mais eles lutam, mais rápido ele começa a ficar. Ele se pergunta, né, até quando ele vai ficar ignorando as palavras dele e continuar atacando ele. Então ele vai ver o quanto tempo ele consegue segurar o riso ainda. Do que chama uma vaca que sai do ovo. Eu não tanco, cara. Que tipo de carro uma vaca dirige, cara? De que chama uma vaca que tem 10 mil cabeças? As ideias, velho. Como uma vaca se apresenta? Ela diz muito prazer. E o Maru ali, né, já vê um ponto cego nele. Velho, e o cara simplesmente para a faquinha do Maru com a boca. Com a boca, mano. Recruta, tem uma boa aqui pra você, ó. Como se chama uma vaca que morde facas? Se chama de vaca mutante, cara. Ele tá achando incrível, né? Que até o chefe riu dessa daí. Ele não riu, pô. É difícil de agradar ele. Mas a pergunta que não quer calar: por que ele continua arranhando ele ainda? E ele acha que uma picada de um mosquito iria doer mais. E um ataque de verdade deveria ser feito desse jeito, meu camarada, dali. Essa daqui quase pegava dele, hein? E o Maru vê que ele ficou ainda mais rápido do que já tava. E até desviar, mas quando ele ia terminar de falar, ele acerta uma joelhada na cara dele. Então, novo recruta, como se chama uma vaca com asas? Muri! E ele simplesmente taca o Maru na parede. Tu não tá rindo ainda não, meu nobre? Ele se pergunta como é que se chama uma vaca risonha. E ele percebe que o Maru tava mirando nos seus pontos vitais. Agora ele entende por que o chefe acha que ele é um dos melhores. E ele chama o cara de fedido. E ele se pergunta o que foi que ele disse. Mas ele só quer perguntar uma coisinha para ele. Alguém já errou desses seus trocadilhos de merda? O quê? Aí tu pegou pesado, meu nobre. Ele até pensou em pegar leve com ele, já que ele é um recruta novo. E como foi que ele se atreveu a desprezar suas piadas? Enquanto o Maru e o menor lá estão se matando, né? E o cara aqui tá pregando alguma coisa na parede. E era simplesmente uma foto do Maru. Queima ou não queima? Mas é da gente. Eu sou bazooka na minha nuca, eu disse vai. Ao isso vai.
Eles agradecem o bom trabalho duro do seu chefe. E entre seus empregados, né, ninguém supera o chefe Bae. E ninguém nunca irá, né? E o menor que já tá esperando, né, mesmo que o novo recruta seja extraordinário, o Bakio ainda é o melhor. Mas ele se pergunta o porquê que eles estão falando informalmente sobre o Maru. E os caras se cagando de medo, eles pedem perdão pra ele. Que é pra eles não falar bobagem quando estiverem falando do Rama Maru, que é um gerente. Eles se perguntam, né, mas o novo recruta não tem só 23 anos não? Como é que o cara pode ser gerente nessa idade? E mais cedo eles estavam falando e chamaram o chefe Baú de touro que não pode ser parado. Mas ainda no fim, o touro continua sendo uma fera. E não importa o que uma fera faça. E no fim, será que ela pode derrotar um açougueiro? Ele achava que o novo recruta estava acostando ele cegamente. Mas não era verdade, ele estava mirando os nervos dele. Para quando ele fizesse força, eles todos explodissem de uma só vez. E ele achando que estava brincando com ele, mas ele estava enganado. Era ele que estava na palma da mão do Maru. Ei, novo recruta, como se chama uma vaca que morre? Isso é uma resposta que nunca saberemos, já que o Prota jogou o cara de arrasto. Depois disso, né, o Maru vai fazer uma visitinha pro chefe dele. Todo mundo começa a comemorar, né, que ele vai se juntar a eles. E o Maru simplesmente rebola os bagulhozinhos dos menores lá que foram de arrasta na mão dele. Ah, eu trouxe 2 porcos comigo. Se vocês quiserem pegá-los, pode levá-los. E eles começam a se armar todo. E o Maru fecha sua portinha lá. Já que é assim, né, porque vocês não vêm logo pra cima de uma vez, seus porcos de uma figa. Absolute cinema. E aqui fechamos esse recap. Se você tiver gostado, né, peçam parte 2, tá? E quem não é inscrito, né, se inscreve aí, né, pra gente alcançar a meta de 30k de inscritos, pelo menos esse final de ano ainda, tá? Então deixa o like se gostou, e se tiver uma graninha, né, manda aí no Pix do Zona, e a gente se vê no próximo vídeo. Fui, rapaziada, fiquem com Deus e tchau, tchau, fui. Então, vira homem, porra. Meio que o capítulo se inicia com o chefe do Maru meio zangado com o Maru, porque o Maru ficou muito mais forte do que ele havia imaginado. E o Maru lá só pinicando a rapaziadinha figurante lá, naquelas faqueadas da Roroquice. Já um tome, e aí vinha outro tome. E o chefe dele vendo lá, né, parece que ele vai acabar com todos eles. Você acha, meu camarada, você fez merda com a mãe do cara, então quer que ele acabe com todos os seus capanguinhas ainda, rapaz? Tá doido? E ainda continua o massacre, né, do nosso Maru cortando todo mundo. E o chefe vendo a situação, né, vendo que daquele jeito ali não vai dar, né, tá parecendo que ele vai precisar agir. E eu pensando que o cara ia ajudar, né, a rapaziada, não. Ele só começa a comemorar e torcendo para o Maru acabar com todo mundo. E os caras lá com a cara assim, mano, esse cara tem demência, cara, só pode. E os porcos são conhecidos por serem os animais pacíficos, mas às vezes eles atacam os humanos também. E é por isso que para um açougueiro o primeiro passo é dar simplesmente uma pancada só para derrubar um porco. E o outro carinha lá, né, que era fã daquele cara que ele botou de arrasta, né, disse como é que ele usa usar aquele martelo. E os caras simplesmente querem arrancar a cabeça do Maru só por conta disso. E ainda vão botar a cabeça dele no altar do chefe antigo deles. E o segundo passo é a hemorragia. E antes dele dessecar o porco, ele tem que drenar o sangue dele. E para drenar o sangue de um porco, ele tem que perfurar ao mesmo tempo a artéria carótida e a veia jugular. Espero que tenha entendido, rapaz. Espero que tenha entendido, mano. E os outros vendo, né, que o mano lá tava indo de arrasta, né? Eles vão ajudar. Mas em meio que de ajudar, né? Fizeram foi atrapalhar, né? Porque o Maru só bota o cara na frente e os caras perfuram ele. Aí os caras ficam dizendo lá que o Maru jogou sujo e tal, porque usou o chefe deles como refém. E o gordinho 4 horas diz que vai salvar o seu chefe. E o terceiro passo, né, para matar um porco é esfolá-lo. Esse aí é o primeiro passo principal para a dissecação. E como o nome sugere, né, dissecar é o ato de tirar a pele. A pessoa tira a pele do porco e só mostra o Maru picando todo mundo só de uma lapada. E o chefe Júlio, né, diz que vai deixar o próximo passo para a próxima. E o Maru parado lá, né, e o pessoal fica lá olhando para ele, chamando ele de monstro. E eles veem que é aquilo ali que é um nível de um gerente.
E se pergunta como que eles podem ganhar contra aquilo. E o Maru começa a ir caminhando pro rumo deles. E eles ficam dizendo para ele não chegar perto deles. Maru, eu te falei, né? E o Maru simplesmente dá uma martelada no chefe dele. Mas ele não sentiu nada e continua dizendo, né? Que vai chegar uma hora que ele vai ficar confuso. E as coisas, né, que ele está botando de arrasta, são humanos ou será que são porcos? Ele fala isso aí numa cara mó de psicopata, saca? Ele com o bolo na mão pergunta, né, do que ele achou das pessoas que ele acabou de, sei lá, jogar no time do Vasco. Será que eles pareciam porcos? E ele simplesmente joga o bolo no Maru. Literalmente o cara jogou o bolo nele, mano. E ele já sabia que um dia ele ia acabar desse jeito aí. Pois ele é o mesmo tipo de açougueiro que ele. Esse cara é meio louco. Ele disse que já deu de brincar, né, que eles vão entrar agora. Pois ele já arrumou tudo direitinho. E o Maru, né, com a cara mó de puto, pergunta onde é que está a irmã dele. Isso não foi uma pergunta, foi uma ameaça. Aí chega aquela mina lá que é morta de fome do caramba. E o Maru, né, olha para ela. E a mina lá chorando, né, se pergunta como é que alguém pode ser tão cruel. E começa a comer aquele bolo que tava no chão. Se pergunta mó braba quem foi que fez aquilo. É que convenhamos, ela tá chorando também, tá? E o cara que tá todo ferrado no chão, né, responde quem foi que fez isso. Ele ia dizer que foi o diretor, mas o cara simplesmente pisa na cabeça dele. E depois o Júlio, né, aponta pra quem que fez aquilo. Não só ele, né, também os outros apontam. E o Maru fica lá com a cara tipo assim, eu? Foi quando o Gyro finalmente entendeu. O universo não se importa comigo. Mano, simplesmente do nada, velho. A mina atira no Maru, velho. E chama o cara de desgraçado, velho. Se fodeu. E o Maru simplesmente pula lá, né, pra não ser atingido por aquelas balas. Meu camarada, só tem gente maluca nesse barroá, velho. E meio que ele já enfrentou alguém com a arma, né? Ele só tem que escutar a distância de onde tá vindo as balas e tal. Mesmo que seja arriscado, mas é a sua única chance de vencer. E mano, a mina simplesmente corre até ele. Ela não vai ficar atirando, ela correu pro rumo dele. E o Maru vê que ela mesmo que encostou sua própria distância. A mina é malucona. E qual seja a intenção dela, né? Ela meio que já está no alcance dele. E ele pretende acabar com isso aí num golpe só. Ou será que não? Mas meu camarada, a mina não é pouca bosta não. Ela simplesmente dá um chute no Maru, meu camarada. O Maru ficou até sem reação e ela ainda continua fazendo isso. E ele não entende, né, de qual é dessa garota, né? E ainda assim, perto dele, ela consegue fazer isso. E ela só diz que aquilo ali é a vingança pelo seu bolo que ele vai pagar com sua vida. Mano, a mina ficou doida por causa de um bolo, velho. Bolo de mulher. E o Maru vê que a mina não tem nenhuma brecha, cara. E o Júlio lá só, cuidado, Maru, cuidado. Comédia do cara, esse cara, velho. E a mina simplesmente cruza as pernas no Maru, eu boto as pernas na cabeça dele, sei lá como é que chama, e aponta a arma pra cabeça do Maru. Agora ele se lascou, hein? Agora o bicho vai pegar. Mas antes de sabermos se o nosso prota vai de arrasta, né? Mostra um pouquinho do passado da nossa personagem Comilona. Ela provavelmente botou um monte de gente de arrasta, não tô nem brincando. Já mostra lá ela entrando na comida, feito uma maluquinha. Mano, essa mina come pra caramba, velho. Como é que ela consegue, velho? Aí chega lá o Júlio lá dizendo que ela deve ser o animal que matou o seu porco, que era seu alvo. E ele vai dar uma olhada de quem foi que fez aquilo, né? E ele vê que aquela garotinha não é um animal, mas sim uma humana. Ela pergunta quem é ele, se ele é algum soldado do Exército do Sul. Ora, você é mesmo uma humana, né? Mas você é bem gulosa, hein? Ele diz que ela pode levar com seu tempo aí comendo, né? Já que ela tá comendo. E ele ainda dá uma coquinha pra ela ainda. Desculpa aí as rodas de passarinho de fundo, rapaziada. Se você estiver ouvindo passarinho de fundo aí, foi mal. E ela não hesita, cara. Ela pega a bodega da coquinha e bebe. E ele vê que ela com certeza come bem. Bem até demais, né, meu camarada? E ele vendo, né, que ela tá comendo mesmo estando aquela bagunça toda, ela provavelmente ganharia bastante dinheiro streamando. E fazendo mukbang. Acho que quer comer muito, sei lá. E realmente é isso mesmo. Ela streamando, ela comendo um bocado de comida. Essa daí ganhar um prêmio Nobel fazendo isso, cara. Com certeza. Se ela fizesse isso aí, né? Ela ia ganhar bastante dinheiro. E ela vendo ali, já que tem que comer, né?
E tem que comer tanto assim? Ela fica feliz, né? Já que dá dinheiro, né? E ele chama para ela trabalhar mais ele. E ela zangada se pergunta se ele ousa subornar ela com comida, pois o seu espírito revolucionário nunca será arruinado pelas ideias capitalistas americanas. E ele diz os exemplos que vai ter lá, né? Vai ter café da manhã, almoço, janta, refeição noturna, lanches, todos ilimitados. Eu duvido, mano, eu duvido. E a mina simplesmente jura lealdade para ele que vai servi-lo bem. Ela diz que antes de servir o seu mestre, né, ela vai fazer uma limpezinha ao redor primeiro. Já que ela vai fazer isso, né, ele pede um sorvete pra ele na volta. E uma semanazinha depois, ele se pergunta se ela fez aquilo ali. Mas ele decide deixar isso de lado e se pergunta se um daqueles não era dele, né. Ela comeu todos dois. Aí eu chamo a mina de comilona, vocês não acreditam, né, mano? Mas ela não sabe porque que ele tá falando, não. Comilona do caramba. Voltando para o presente, para o nosso prota se lascando, né? Por algum motivo, o nosso prota pegou aquela faquinha e conseguiu escapar da morte. Simplesmente tenta dar uma furada na mina. Depois disso, a mina simplesmente dá um chute no Maru. Enquanto os dois estavam se matando lá, né? O pai da mina lá que o prota faz jogar de arrasta, ou ele tá morrendo mesmo, sei lá, mano. Até agora o cara não morreu, não. A sua filha diz lá que tá torcendo por ele e tal, e o cara lá morrendo no chão, mano. É osso. E ele se pergunta para sua filha se aconteceu alguma coisa. Beleza, cara, tu tá morrendo no chão, ainda pergunta pra tua filha o que é que tá acontecendo. O seu pai diz que ela pode comer sem ele hoje. E ela fala que comeu Eguia mais a mãe dele. E o cara simplesmente fica maluco. E os dois lá de fundo se matando. E ele lá admirado que a sua filha comeu Eguia. Na verdade ela comeu um bocado de coisa, né? E simplesmente a mina joga o Maru na frente do carinha que tava falando no telefone. E os seus companheiros que estão vivos, né, diz pra eles acompanhar ele lá, porque senão ele vai de arrasta, cara. Os caras estão se matando do lado dele, ele não tá nem aí. E os caras estão com inveja que ele vai comer guia de novo. E o chefe Juro tá em cima dos caras lá. E ele se pergunta se ele pode voltar pra casa mais cedo hoje. Mas meio que o cara não quer voltar, porque ele prefere fazer as horas extras. E ele observa que a Maru e a Kim Ang, embora os dois tenham uma diferença incompatíveis de seus níveis, é um confronto bem interessante de se assistir. E o Júlio pergunta para o gordinho 4 horas quem é que vai ganhar. Ele fala que é a Kiang, a Kumilona. Vou chamar ela só de Kumilona mesmo, que é mais. Ele diz que a Kiang realmente luta bem. E as suas habilidades são de alto nível. E a quantidade de comida que ela come também. E o nosso gordinho diz que a Kiang é a melhor, que é a nossa famosa Kumilona. E os caras torcendo pra mina arregaçar o Maru na porrada. Mas o Júlio disse que eles não sabiam de uma coisa. Embora a Kiang seja treinada para ser perfeita, mesmo sem o Maru saber, ele já era um humano bem especial. Pois o Júlio, né, se gabando, ensinou algumas coisas para ele, bem interessante. E mostra um flashback de o Júlio ensinando uma coisa para o Maru lá. Ele mostra que ele tem que fazer esse golpe aí quando for dissecar algo. E ele diz que só com uma pessoa com 1 ano de experiência consegue fazer isso aí. Aí o Maru simplesmente faz facilmente. Ele simplesmente conseguiu essa façanha que consegue só em 1 ano, em apenas 1 mês. O cara é um prodígio, cara. E o Maru lá fala, né, que aquilo ali é um pouquinho difícil e pergunta se tem algum adesivo para a dor. E o Júlio diz que, na maioria dos casos, né, para aprender uma habilidade, a pessoa demora 1 ano para poder aprender. E ele aprendeu em apenas 1 mês. Aí ele resolveu ensinar para ele uma coisa ainda mais difícil. O cara simplesmente pega um touro e ainda fala que aquele touro não é obediente. E era algo que até um funcionário de nível chefe levaria horas para completar. Tá, deixa eu adivinhar, ele completou em 2 semanas? E ele manda o Maru tentar cortar aquilo. Mas o Maru, né, derrotou o touro em apenas alguns segundinhos. E ele não levou nem 5 minutos, meu camarada. E foi aí que ele teve certeza. Ele encontrou o açougueiro perfeito. E o Maru simplesmente consegue tirar a arma da mina lá, a esfomeada. O Júlio pergunta se ele sabe o que significa um açougueiro. Ele diz que a característica branco, característica homem, branco também pode significar nada. Então um açougueiro originalmente significa nada. E ele não esperava menos dele, né? Porque o cara é doutorado. E agora, meus amigos, a mina vai com a faquinha para o nosso Maru.
E um homem sem nada significa o quê? É alguém que pode ser preenchido com qualquer coisa. E a nossa comilona percebe, né, que o Maru está copiando as suas habilidades. É claro que também não vai ser algo fácil, né, ele derrotar a Kyang. Só que não pode esquecer do fato que o menor tá melhorando a cada minuto. E essa luta resume a sobre se ela pode derrotar ele antes dele alcançar ela, ou se ele pode aguentar até ele ultrapassar ela. E provavelmente todo mundo está curioso para saber o resultado dessa luta maluca aí. Mas meio que o Júlio não vai deixar, né, o que vai acontecer no final, porque o cara vai impedir a luta agora. E ele realmente para a luta dos dois. Ele decide que vai mostrar algo bem mais interessante do que isso aí. E o Júlio simplesmente chama o Maru para tirar um X1 com ele. Que ele simplesmente pode vir com tudo pra cima dele. Finalmente, um oponente digno. Nossa batalha será mais do que lendária. Ah, rapaziada, ele não chamou ele pro X1 não, só chamou ele pra trabalhar com ele. Ah, tá. Foi um erro. Mas errar é humano, você sabe que a gente... E a Comiliana acha que ele tá de sacanagem com ela. Como caramba, né, ele pode colocar esse pirralho em uma posição tão alta como essa daí. E ele simplesmente dá um convite lá de 3 estrelas pra ela ir num hotel lá que ela pode até participar pra comer, né? E ele simplesmente rebola o bagulho pra ela pegar e ela sai correndo atrás. E ela se pergunta se ele vai matar o Maru, né? Já que ele derrubou o bolo que ela ia comer e tal. E ele vê que o Maru, né, esperou por muito tempo. E o Maru repete mais uma vez: onde tá a bodega da minha irmã, caramba? E o Júlio, né, simplesmente só dá um trisca no Maru, meu camarada. Ele fica se perguntando se é só isso aí que interessa a ele, e o Maru fica impressionado com a força dele. E o chefe dele fala que de agora em diante o Maru pode vir com tudo. Pera lá, ele não tava indo com tudo não? E ele percebe uma coisa, né, que ele nem tocou nele, mas ele percebeu que como se ele tivesse encostado o Maru. Ou ele, né? Cara, me buguei aqui, mano. E o Júlio fala, se ele deixar a sua guarda abaixo, né, ele pode acabar morrendo. Em um dia qualquer, né, quando ele tinha 21 anos, ele se tornou o chefe da família para poder garantir o sustento para eles, pois o seu pai tinha ido jogar de Americanas. E ele foi atrás desse local aí. E o trabalho era difícil para um caramba. Mas para ser bem sincero, ele não achava muito ruim esse trabalho. Porque havia alguém que o amava como se ele fosse o seu próprio filho. Que era o Júlio. Ou era isso que ele acreditava, né, meus amigos? E ele começa a gritar puto lá, se perguntando o porquê, né? O porquê ele fez aquilo com ele, né? E com sua mãe. E o Júlio simplesmente só defende aquele ataque. E ele já disse para o Maru, né, que já que ele esteja fatiando uma pessoa ou um porco, é para ele manter os seus movimentos precisos. Quanto maior forem seus movimentos, maior vai ser a abertura. E o Maru, vendo isso, né, tenta atacar, né, na abertura do Júlio. E ele dá um peteleco na testa do Maru e diz que ele tem que distinguir aberturas reais de armadilhas. E ele não pode vencer o chefe, né, só se aproveitando de aberturas. E o que mais, né, ele pode fazer, né? Será que ele deve encostar ele de pouco a pouco, igual ele fez com aquele tarado das vacas? Ou será que ele deve jogar ele de Vasco de uma vez só, igual ele fez com aquele 4 olhos lá? Que foi o mais fraco que ele derrotou, tá, cara? Mas ele vê se ele fazer isso aí mesmo, né? Ele só vai se ferir e não vai conseguir fazer nada. E ele precisa pensar em uma estratégia diferente. E ele percebe, né, que o Maru está pensando demais. E ele se pergunta se ele acha que tem tempo de pensar durante uma luta, né? E ele já disse para ele se ele vai acabar morrendo se deixar a sua guarda abaixada desse jeito aí. E além do mais, quem ainda desvia em linha reta. E diz pra ele manter isso em mente. Cara, o Júlio só não mata ele porque não quer mesmo, cara. E não importa se ele vai atacar ou desviar. O óbvio é sempre vai acabar dessa forma aí. E o Júlio começa a levantar ele com o machado lá. Ele pergunta se ele tem certeza que quer enfrentar ele agora, né? Porque ele não seria capaz de derrotar ele nem se ele usasse só o pé, né? O dedo do pé, mano. Caralho, o maluco é brabo. E pra falar bem a verdade, ele não ensinou tudo que ele aprendeu, né, todo esse tempo. E o Maru simplesmente vai pra cima dele novamente. E os outros lá vendo a situação, né, ele poderia acabar com isso aí rapidamente, mas ele tá brincando com o Maru. Ou será que não? Mas o Manito aqui, né, diz que ele não está brincando não.
E ele fala que o chefe Ong, né, que é o Juro, é um monstro. E um tá dizendo que quando tiver mais velho quer ser como ele. E o outro disse que vai botar o nome do filho dele, do chefe dele. As ideias. Mas ele disse que não é isso que ele tá querendo dizer. É aquele moleque que está enfrentando o Júlio. Que o verdadeiro monstro é o gerente Maru, que é o nosso Maruzito. Ele que é o monstro aí. E o Júlio simplesmente ainda dando dicas para o Maru, mas o Maru só quer acabar com a raça dele logo. Nesse momento, eles estão apreciando o nascimento de um monstro. E o Maru chama até o chefe para ir no sério lá, mas ele tem que atacar apropriadamente se ele quer que ele lute no sério. E ele vê que o Maru está ficando melhor a cada medida que eles estão lutando. Mas tem uma coisa que diferencia os dois, que é a diferença de peso entre eles. Em uma luta de frente como essa daí, né, ele tem a vantagem por ter mais peso. E aí meio que o Maru não está se mexendo, mas o Juro disse também que ele não está usando toda a sua força. E ele também não está acreditando que o Maru está se ajoelhando. E parece que o Maru não está se alimentando direito. E ele acha mesmo que ele pode matar ele desse jeito aí? E ele acha mesmo que um humano de verdade ronaria no chão como um animal e diz para ele se levantar. E meio que a faca do Maru acabou quebrando. E ele se pergunta o que ele vai fazer agora. Já que eles chegaram a esse ponto aí, né? Será que eles devem lutar com os seus punhos agora? E o Maru desesperado, né? Vai tentar procurar outra faca para pegar. E ele se pergunta para ele se uma lâmina é realmente necessária. E ele acha, né, que ele ficaria só ali, ó, parado assistindo. E o Maru simplesmente vai para cima do seu chefe. E o chefe dele simplesmente se abaixa para poder amarrar o cadastro do Maru, porque tava desamarrado. O cara é foda, o cara tem outro nível, cara. E ele se pergunta como é que ele pode deixar o seu cadastro daquele jeito. E simplesmente pega na perna dele. E simplesmente joga o Maru para cima, dizendo que ele tem que tomar mais cuidado com essas coisas. E simplesmente... Opa, carro. Simplesmente o carro, mano. E ele simplesmente ganha uma machadada na cabeça ou no rosto e joga o Maru pra longe. Onde é que eu tô? Fazendo ele bater num ferro lá. E o Maru cara feito bosta no chão e ele disse que vai parar por ali por hoje. E ele perguntou, né, de por que ele tinha feito aquelas coisas e tal. E ele pergunta lá pra ele, né, o quanto valia em ienes a fábrica que ele tacou fogo. E valia, meus camaradas, 300 bilhões de ienes. Caraca. E tipo, todo aquele dinheiro se foi. E aqueles caras lá que são porcos ficariam bem chateados. E eles provavelmente viriam atrás dele com sangue nos olhos. E ele acha que ele conseguiria enfrentá-los? Certamente que sim. E no fim, né, ele teve que dar cobertura para ele. E de aqueles desgraçados, né, com cérebros de porco, não deveria ele que deveria resolver essa situação? E a prova da punição dele, né, foi ele ter feito a mãe dele se tornar uma viciada. E esse caos todo aí, né, que ele fez é a prova que ele consegue recuperar toda aquela grana que ele perdeu. E ele simplesmente chama o Maru para trabalhar com ele novamente. E ele entende, né, que 300 bilhões é muita grana. Se ele trabalhar com ele pode até ganhar mais do que isso aí. E ele meio que já cuidou de tudo. Agora ele só precisa se unir a ele. E o trabalho dele só vai começar assim que ele se recuperar completamente. E ele no chão se pergunta o porquê, né? Se esse aí era o caso, ele só deveria ter contado para ele. Por que ele teve que deixar as coisas se escalarem tanto desse jeito? Mas isso aí é muito óbvio. É que as coisas ficariam muito mais interessantes desse jeito aí. Esse cara é meio louco. Zé Ruela, cara. E o Maru lá no chão feito bosta começa a rir feito um retardado. O cara coringou legal. E o Juro lá sorrindo, né? Vê que ele também deve ter achado bem divertido. E o Maru chama ele de desgraçado e vê que ele foi tão e tão ridículo. Pois ele via o Júlio como um professor, como um pai, como um benfeitor. E ele colocou as mãos na sua família só para tornar as coisas mais interessantes. E ele não acreditava que enxergava ele como um humano. Ele não merece ser chamado nem de porco também. Ele diz, Chefe Wang, não.
porco Ang. Ele meio que vai despedaçar ele. E ele vê, né, que o Maru chamou ele de porco e chama ele pra cima, que ele quer ver mesmo se ele vai despedaçar ele. O Júlio fala, se ele tiver confiança, ele pode até tentar. Mano, e o carinha, né, já tava até escrevendo seu testamento no chão, velho. E ele também recomenda que os outros façam o mesmo, pois ninguém nunca viu o chefe Wang, né, lutar com tudo. E sabe o que isso aí significa? Meio que todos que já viram ele lutando a sério acabaram indo de arrasta. É por isso. Então, praticamente todo mundo vai de arrasta, meus amigos. E o Júlio ataca o Maru, mas o Maru simplesmente desvia. E ele diz lá, né, que estava orgulhoso do Maru. Então, por que ele está fazendo isso agora? Ele ainda pergunta por quê, né, mano? É osso. E se ele se esqueceu de tudo que ele ensinou pra ele, né? Pra ele parar de ficar se esquivando em linha reta. E o Maru vai pra cima dele. E além disso, ele mirou no machado e puxou encostando a sua distância. Desafios são bons, mas para o Maru cortar a sua cara... E mano, o Maru consegue cortar a cara do Júlio. Os caras ficaram besta, né, com essa façanha, mano. Eu não me admiro mais que esse protagonista não, mano. Em um instante ele virou a faca e ajustou a distância. E o Maru continua indo para cima dele. E o Júlio disse que só estava brincando com ele, mas parece que o Maru está indo para cima dele para matar. Com certeza, né, cara? Ele achava que ele só estava brincando com ele, dizendo que ia despedaçar ele, mas ele realmente quer fazer isso. Então ele não terá escolhas, você jogar o Maru de arrasta. E ele vê que o pequeno Maru aguenta até aquilo ali. Então ele resolve tentar outra coisa então. E ele se pergunta se ele vai conseguir prever de onde é que vai vir o seu próximo ataque. Será que vai ser da direita? Será que vai vir da esquerda? Ou será que é por cima? E o Maru simplesmente com aquela marrequinha quebra o machado do Júlio. E Júlio, sabe quando dizem quando matam uma vaca, sacas? Mu. O quê? E essa aí é a técnica daquele maluquinho lá, o Baquier. Ele também tá usando a técnica das facas daquele 4 olhos lá. E até mesmo os cortes da senhorita Comilona. E o cara não tá pra brincadeira não, né? Porque ele copiou todas as técnicas de todas as pessoas que ele já enfrentou até agora. E será que essa vai ser a primeira vez que o Júlio vai perder? Certamente que sim. E ele diz lá que ele foi gentil com ele. Mano, o cara foi gentil com ele, fazendo a mãe dele ficar daquele jeito lá. E é osso. Mano, tem demência? Mas ele vê que ele não é mais nada além de um porco para ele. E começa a dar um bocado de soco no Maru lá. Ele também limpou toda a merda dele que ele fez lá no Japão. Mas mesmo assim ele ainda se atreve a ver ele como um porco. E é desse jeito aí que ele retribui a sua gentileza virando inimigo dele. E é para o Maru não entender errado. Mas ele realmente quer ir até o fim com essa luta? E se isso for o caso, né, é melhor ele ir de arrasta agora mesmo. E o Maru pensativo lá, vendo que parece que ele vai jogar no time do Vasco. Mas ele também pensa, será que ele deveria estar pensando desse jeito aí que vai jogar de Vasco? E pela sua vingança, ele se livrou de todas as memórias deles juntos, com o objetivo de não hesitar. Ele também se livrou de todos os seus pensamentos positivos que ele tinha com ele. Ele até foi ao ponto de abandonar sua visão de pessoas como pessoas. Para vencer, ele jogou tudo fora, pelo menos foi isso que ele pensou. Mas tem algo que ele não jogou fora ainda, que é a sua própria vida. Então ele resolve jogar fora a sua vontade de viver. Então ele resolve descastar tudo. Simplesmente chega a doida da Kyang metendo bala lá pra cima e dizendo que aquela bodega que ele deu pra ela expirou. Mas quando ela diz que vai dar um tiro nele... Nossa, senhorita, já chegou já. E ele fala para a Kyang, né, prestar atenção. Se ela for ao escritório dele, encontrará um cofre, pois todos os seus contratos estarão lá. Pois metade daquilo lá é a sua aposentadoria. E também é para dar metade para o Maru. E ele vai de arrasta. Eu vou com ele, eu vou. Mas Maru, como é que tu vai saber da tua irmã agora, mano? Caraca, aí eu não sei mais o que vai rolar nessa história não, mano. E ele chorando lá, né, pergunta se ela vai vir pra cima, que é pra ela vir logo, se for o caso. E essa é a história
de um homem que viveu como um rei de um chiqueiro. E esse criadouro, que foi chamado de chiqueiro, criava humanos como porcos de uma forma especial. Primeiro, para levar eles ao extremo, pois a fome deixa alguém extremamente sensível e violento, ao ponto que faz uma pessoa se tornar uma fera. Então, dê a eles a comida pela última vez. E tá lá o Júlio, né, em cima de um rodo de gente, comendo. E como ele é um porco, né, que tá pegando a sua comida toda para si. Mas não importa o quanto um porco corra, né, no fim, apenas um porco. Ele será dominado por uma violência ainda mais forte. E é um círculo de violência macabra. Apenas alguns porcos conseguem sobreviver. E então esses porcos selecionados são enviados para as missões. E ele ali parado pergunta se é o lendário açougueiro de Mapo. E ele simplesmente só manda o cara de arrasta. E o destino desses porcos já estavam predeterminados. Eles são criados e assim despedaçados. Mas às vezes, né, aquele porco que deveria ser despedaçado acaba voltando vivo. Claro, né? Mesmo que eles voltem, né? Eles não são considerados humanos ainda. E o Júlio realmente era um porco. Ele vivia como um porco. Mas ele deve morrer como um porco, mas só que ele não morreu. E ele já foi enviado para a morte diversas vezes, mas sempre retornou vivo. E conforme ele continuava sobrevivendo, ele começou a ter um pensamento. Eram humanos ou porcos que ele estava jogando de arrasto? Agora dá para entender porque o Júlio era meio maluquinho das ideias. E o que será que vai rolar, hein? Eu vou encerrar esse recado por aqui porque eu já tô cansado, beleza? Se você gostou, né? Deixa aquele like gostosinho aí, tá? Se inscreva no canal se você é novo nessa bodega desse canal aqui, tá? E hype o vídeo se der pra hypar o vídeo, tá? Hype o vídeo aí, tá? Dá pra hypar pelo celular só. Infelizmente só dá pra hypar pelo celular. E vire membro aí se você quiser ser um nobre desse canal aqui, tá? Vira membro aí no canal, pelo amor de Deus. Vira um membrozinho aí se puder, tá? Só se você puder. Vira um membro aí pra ajudar o canal. Você pode clicar aí, né? Ou você pode ir na descrição que também tem um linkzinho lá que você clica lá e você pode virar membro por lá também. E se você quiser dar uma ajudinha pra esse canal aqui, tá? O Pix do Matheus vai estar aí no primeiro comentário fixado, como o nome da obra também vai estar lá juntinho também do Pix lá, tá? E eu vou ficando por aqui nessa bodega e a gente se vê num próximo vídeo aí, tá? Tamo junto e até o próximo. Falou, rapaziada. Salve pros membros aí, tá? Salve pros membros. Tava esquecendo dos membros, cara.